Se tudo der certo, querida ouvinte, um dia você vai entrar na menopausa. Já entrou? Que bom! Sinal de que você tá viva para se cuidar e desfrutar do seu prazer. Adicione a isso o tabu da sexualidade e o que temos são mulheres 45 mais achando normal conviver com uma série de desconfortos, cheias de fogachos, mas sem o fogo do desejo, sofrendo de secura vaginal enquanto sua por todos os outros poros, com dor não só para o sexo, mas até para usar uma calça jeans. Gente, não precisa ser assim. No episódio de hoje, com o apoio do hidratante intravaginal KY Clinical, a gente vai falar sobre os impactos do climatério e da menopausa na nossa intimidade. Prepara o aplicador e chega mais, que esse é o Preliminares Podcast, com conversas essenciais para o prazer. Oi, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do projeto Afrodite da Unifesp e psicanalista. Oi, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação. E Carol, a gente precisa aproveitar para fazer um convite para o pessoal que está nos vendo ou nos ouvindo. O que eles têm que fazer? Exatamente. Você que nos assiste pelo YouTube, deixa lá seu comentário, ative o sininho. E se você nos escuta pelo seu agregador de podcast, deixa lá sua avaliação, siga nosso podcast. Isso é muito importante pra gente. A gente espera vocês também lá no Instagram, @preliminares.pod. Carolina Ambrogini, o tema de hoje é menopausa e eu não posso começar de outro jeito, senão te perguntando, você que além de ginecologista, além de sexóloga, você é uma mulher de 48 anos, então quero saber se a menopausa te assusta. Pois é, Nath, você sabe que eu recém fiz 48, né? Uhum. E 48 anos é a idade média das mulheres brasileiras que entram na menopausa. Então, a gente tem mais ou menos essa idade. E aí, quando chegou a minha vez dos 48, eu pensei, puxa, ela tá próxima. Ela tá chegando. Então, eu tô muito atenta no meu corpo, tô muito atenta aos meus hábitos de vida, minha alimentação, atividade física, o meu sono. Tô priorizando muito o meu bem-estar e prestando atenção aí se ela vem, se ela aparece de alguma forma. Por enquanto ainda não. Mas eu não tô com medo, sabia? Não? Não, eu não tô com medo. Qual é o teu sentimento em relação à menopausa? Eu acho que é uma etapa da vida, sinal de que eu tô viva, sabe? Sinal de que o tempo tá passando, que eu aproveitei bem a minha vida. E eu acho que a menopausa, ela, além da crise hormonal que existe, ela é uma crise de vida, né? É um sinal de que você está envelhecendo. E crise, eu gosto de pensar crise como uma oportunidade. As pessoas sempre pensam uma crise no casamento como alguma coisa que vai ser destrutiva, sei lá. Eu gosto de pensar como uma oportunidade de repensar o que eu fiz até aqui. Exatamente. E o que eu quero fazer a partir daqui, né? E eu acho que numa sociedade onde a gente percebe que as mulheres mais maduras não têm muita voz, né? Elas são consideradas decadentes. São invisibilizadas, né? Não visibilizadas. Eu acho que aí mora uma grande questão que a gente precisa desconstruir. Porque eu me sinto ótima. Eu me sinto jovem ainda. Você está, não que você precise da minha validação. Mas eu me sinto muito produtiva ainda, com muitas ideias, com muitos sonhos. Antigamente a menopausa ela marcava o fim da idade reprodutiva da mulher e pronto, agora eu vou ser vó. Não, né? E a ideia também, né, de que assim, quanto tempo as nossas bisavós viveram, né? Era muito menos do que a gente. Então, Exato. se a longevidade tá aumentando, a menopausa, ela não marca mais um fim, como talvez tenha marcado muitas décadas atrás. Se a gente tinha, sei lá, uma expectativa de vida de 60 anos, você entrar na menopausa ali uns 10 anos antes já significava um fim, né? Hoje em dia é muito diferente. Então, assim, as pessoas estão vivendo mais e estão vivendo com qualidade de vida e estão vivendo com qualidade de vida em busca de prazer, né? Exatamente. Não é o fim da vida sexual.
É o fim da vida reprodutiva. Sim. Que até dá uma liberdade, Uhum. não é? Gostoso. Aquela preocupação que a gente ficava o tempo todo, né? Vai engravidar, Vai não vai engravidar, engravidar. preciso usar um método no meu período fértil, vai chegar a menstruação, não vai chegar, tô de TPM. Ai, gente, vamos encarar como uma libertação Uhum. de todas essas questões e um período de muito mais liberdade, onde você já construiu muita coisa, Uhum. né? Você já construiu com a sua parceria uma história. Uhum. E se essa história não tá boa, é um momento, por isso que eu falo que é crise. Porque as pessoas fazem uma reavaliação da vida. Total. Será que eu tô feliz Uhum. com essa minha parceria? Será que eu tô feliz no meu trabalho? Será que eu tô feliz com o que eu fiz da minha vida até agora? Então, é uma reavaliação, não tem como. A menopausa e o fato de estar envelhecendo, é um marco, né, da vida, ela nos faz refletir sobre o que eu vivi até agora. Sim. Não é só uma questão hormonal, não é só envelhecer, não é só sobre os sintomas. Sim. Porque os sintomas da menopausa, sim, eles são muito incômodos, mas existe tratamento. Também é muito diferente, né, do que acontecia décadas atrás, porque hoje a gente tem diversas opções para lidar com essa questão e a gente vai falar nisso no episódio de hoje, vai trazer aí algumas possibilidades bem interessantes, mas eu queria saber de você se você entende que as pacientes que chegam ainda hoje no consultório, elas ainda veem a menopausa como uma doença? Elas vêm com uma imagem muito negativa da menopausa ainda, sabe? Mas num contexto, assim, de decadência e de envelhecimento, que eu acho que cabe a nós mudar isso. A menopausa é mais uma etapa da vida. Graças a Deus você está passando por ela, porque você está viva, assim, né? Outra opção é morrer, né? Você sabe que eu tenho pensado muito nessas figuras de mídia, assim, que estão falando da menopausa muito abertamente e que, né, sempre foram ícones de beleza, ícones de juventude. Carolina Dickmann, a Cláudia Raia, Fernanda a Lima. Angélica, Fernanda Lima, né? E o quanto elas colocam, assim, nas redes sociais que, cara, eu tô envelhecendo e, assim, me deixa envelhecer, porque qual seria o outro caminho, né? As pessoas ficam numa expectativa que é irreal de que aquela pessoa permaneça a mesma por 50 anos, sabe? Então, o quanto é tabu também essa questão do envelhecimento, né? Eu acho que aí é onde mais pega, porque na nossa sociedade é valorizado o jovem. É valorizado bonito, é valorizado o corpo. A gente tem um culto muito grande ao corpo. Então, o envelhecer parece que é uma decadência do corpo. Enquanto que a gente tem tantos ganhos de sabedoria, de vivência, de experiência de vida. Sim. Amadurecimento. Amadurecimento. Mesmo, né? Eu não troco meus 48, nem pelos meus 38, nem pelos meus 28. Putz, que fase de inseguranças, de... Enfim, a gente vai lidando com esse envelhecer do corpo. Graças a Deus, hoje a medicina, a gente tem muitas opções naturais, hormonais. Mas é muito interessante, né, Carol? Porque assim, a gente não tem tabu com a coisa de cuidar da pele, a pele do rosto, né? Então vai lá, compra o creminho pro olho, anti-sinais, não sei o quê. Mas aí quando você fala em cuidar da vulva e da vagina, soa estranho, né? Para a maioria das pessoas como assim? Eu preciso cuidar? Lógico, é uma parte do seu corpo que também vai passar por transformações, né? E eu percebo que muitas mulheres, elas deixam isso de uma forma... Elas negligenciam a saúde da vagina e da vulva, né? Do seu aparelho reprodutivo. Como se aquilo não tivesse mais utilidade. E tem muita utilidade ainda para o seu prazer exclusivo. Não é mais para engravidar, é para o seu prazer exclusivo. Mas é muito interessante porque se essa pessoa passou a vida inteira naquela narrativa de que eu faço sexo pelo prazer do outro, então agora que eu não tenho mais essa função reprodutiva, então agora deixa pra lá. E eu acho que a gente vai falar agora um pouco sobre a questão dos sintomas, que é assim, ainda que você não pratique sexo com a sua parceria, que você seja viúva, ou que você não queira mais praticar, não importa, não cuidar da vulva e da vagina vai trazer desconfortos no seu dia a dia que independem de uma relação sexual, né? Então, eu queria primeiro só que a gente conceituasse aqui qual que é a diferença entre climatério e menopausa. Tá. Climatério é o período no qual já existe uma queda dos níveis hormonais.
Então, acredita-se que essa queda, ela acontece até 2 anos antes da menopausa em si, o que é a menopausa? É a data da última menstruação. Então, para a gente considerar uma mulher menopausada, ela tem que ficar 1 ano sem ter ciclos menstruais, tá? Porém, não necessariamente a gente precisa desse prazo de 1 ano. Constatei aqui, você então tá no livro, tá na menopausa, para começar a tratar. Não, a partir do momento em que a mulher já começa a sentir algum sintoma, a gente já pode tratar. É importante a gente dizer isso, né? Que não é de um dia para o outro. Não é que um dia... Não é como a menstruação, que um dia você acordou e está menstruada. Não é assim, um dia eu acordei e estou na menopausa. Acho que tem um pouco desse senso comum. É algo que vai dando sinais, que é gradativo. Isso. Primeira coisa que a mulher vai perceber é que os ciclos menstruais, eles começam a ficar irregulares. Então, tem um mês que menstrua, o outro mês não menstrua, aí menstrua certinho os 3 meses, aí falha 1 mês. Essa irregularidade menstrual pode ser um dos primeiros sintomas. Depois também, quando a gente já percebe uma queda dos níveis de estrogênio, a mulher pode ter o sinal típico da menopausa são as ondas de calor. Não é simplesmente você sentir mais calor. Não, é uma onda de calor que sobe da cintura para a cabeça e aí passa. É o chamado fogacho. Quanto tempo dura? Ele dura alguns minutos, dá uma sensação ruim, às vezes uma taquicardia, e aí passa. Tá? Às vezes eles acontecem principalmente à noite, o que atrapalha muito o sono da mulher. E com isso imagino que o humor também, né? Isso, aí a mulher não dorme direito, aí no outro dia ela fica irritada, e esse ciclo fica se repetindo. E às vezes o fogacho vem também quando ela tá nervosa. Tem alguma coisa, aí vem a onda de calor, né? E também os baixos níveis de estrogênio no cérebro podem alterar a memória. Então, é aquele chamado fog mental. Que você quer lembrar o nome de uma coisa e aquele nome não vem. Dá uma névoa. Dá uma ali. névoa, né? Você fica mais distraída. Tem mulheres que têm sintomas depressivos, então elas ficam mais down, elas ficam mais depressivas ou extremamente irritadas. Tá? E isso pode ser tanto por conta dessa questão, digamos, mais química, quanto por conta também dessa percepção cultural de que estou envelhecendo. As duas coisas, né? As duas coisas. A gente sabe que o estrogênio, ele bagunça ali a falta de estrogênio bagunça os neurotransmissores. Então, sim, existe uma questão física, como também existe, por exemplo, no puerpério. Sim. Né? Existe uma questão química, mas também junto com a questão cultural, é tudo misturado. É uma ideia de, poxa vida, tô envelhecendo, não vou ser mais atraente, meu marido vai me trocar por 2 de 20, sabe? Essas coisas assim, que estão ali, ó, no subconsciente. E, então, assim, é um misto de coisas físicas e emocionais. Vamos falar, eu vou pedir para o Gusta, nosso produtor, colocar a imagem. A gente trouxe uma imagem aqui para mostrar o que acontece, uma imagem ali da anatomia, o que acontece exatamente com o nosso aparelho, né? O nosso aparelho reprodutivo, mas principalmente com a vagina, para a gente entender essa questão do ressecamento vaginal. Isso, que é uma outra questão que pode atrapalhar muito a vida sexual das mulheres, né? Olha lá. Então, a gente vê aqui o útero, né? Então, e principalmente a vagina. Ele tá mostrando tá fazendo um comparativo, né, Carol, entre uma vagina saudável e atrófica. Atrófica, vamos explicar o que é a atrofia vaginal, que alcança aí quase metade das mulheres na menopausa? Então, o estrogênio, ele modula a espessura da mucosa vaginal. Então, você vê que numa mucosa saudável, ela é preguiada. Então, ela tem essas ondulações. Então, você tá falando para quem tá ouvindo só a gente lá no carro, né, no ônibus. O que você tá falando é que essa mucosa é a parede que a gente tem dentro do canal vaginal. E que no caso de uma vagina saudável, ela é mais abundante e ela é mais, como você disse, preguiada. Ela é rugosa. Né? Tá. E essa rugosidade ajuda ali no prazer, na fricção, né? Então, a espessura da mucosa vaginal, ela é maior, ela é mais irrigada. Então, quando a gente já
fala aqui muito como que a mulher se excita, né? Então, se você não escutou o nosso episódio sobre excitação, volta lá, né? Mas a mulher se excita pelo aumento da vascularização dos órgãos genitais. Então, quanto mais sangue tem nessa região, mais rápida ela lubrifica e se excita. Agora, se a mucosa vaginal, ela tá fina, além dela tá lisa, a espessura dela é mais fina, então mais propensa a fissuras. Cortezinhos, microcortezinhos. E ela é menos vascularizada. Então, essa resposta sexual de excitação é mais lenta. Então, essa vagina atrofiada, digamos assim, ela recebe menos sangue, chega menos sangue até ela, e por conta disso ela vai demorar mais tempo para lubrificar. Mais tempo para lubrificar. Essa resposta de excitação da mulher é mais lenta. E aí ela pode ter essa secura vaginal. E se vai ter uma relação sem usar, estando seca, isso diminui muito o prazer e a mulher pode ter dor. Sim, aquela sensação de estar assando, né? De que tá roçando e assando. Além de você não ter prazer, você tem dor. Exato. E aí isso muitas vezes, Nath, faz com que esse ciclo repetidamente faz com que a mulher passe a evitar o sexo. Ah, lógico. Você não quer ir para um momento que vai ser de desprazer, né? Exato, de dor. Sim. Né? E isso tem a ver também, Carol, com a elasticidade da vagina? Também. O quanto ela vai conseguir receber essa penetração de uma forma que se acomode, digamos? Isso. Então, a mulher, ela vai perdendo colágeno também. Igual a gente perde aqui ao redor dos olhos. Mas a baixa de estrogênio diminui um pouco o colágeno, né? Não só do rosto, mas também da vagina. Então, a vagina, ela vai ficando ali menos elástica, mais rígida. E para você aguentar o vai e vem de qualquer penetração, precisa ter elasticidade, né? Mas olha só, que boa notícia. A mulher que permanece sexualmente ativa, ela tem menos atrofia. É um exercício para a saúde, né? Do que aquela que não tem vida sexual. Porque toda vez que eu vou ter uma relação sexual e eu me excito, eu mando sangue para aquela região. Então eu tenho menos atrofia. E isso pode ser mesmo uma pessoa que não tem uma relação sexual com uma parceria, mas se ela se masturba, por exemplo, com um vibrador, com um dedo, etc., ela tem essa excitação, o efeito seria o mesmo. Exatamente. Que interessante. Que interessante, muito bem. E aí, Carol, agora que você explicou sobre os sintomas, eu quero entender um pouco mais sobre esses desdobramentos aí para a vida íntima e para a saúde das mulheres. Então, a gente falou, por exemplo, que no caso do sexo, esse sexo pode ser um sexo sem essa lubrificação necessária, vai causar fissuras, vai causar dor, essa pessoa vai ter mais dificuldade de chegar ao orgasmo, portanto, vai passar a evitar mais esse sexo, a gente vai ter uma questão de libido. E no dia a dia, o que causa, independente do sexo, o que causa essa secura vaginal na vida da pessoa? Olha, então existe uma situação que é chamada síndrome geniturinária da menopausa. O que é essa síndrome? A mulher, independente de ter uma atividade sexual ou não, ela sente coceira, ardor. Quando ela usa uma roupa mais apertada, ela sente desconforto. Ela tem mais infecção urinária. Ela pode ter, inclusive, incontinência urinária. Nossa, por conta dessa secura. Não só secura, mas a falta ali de lubrificação da região, entendeu? Porque as pessoas precisam entender que a vagina é um ambiente naturalmente úmido, né? Isso. Às vezes as pessoas ficam preocupadas porque estão com ali uma secreção e ficam tentando tirar a secreção, colocar chuveirinho no canal vaginal. E na verdade não, é um ambiente que precisa estar úmido, né? Exatamente. Constantemente. A vagina, ela é que nem a boca. A boca não tem a saliva que umidifica, então é a mesma coisa. E outra coisa que começa a acontecer também, como o estrogênio cai, a gente também tem uma alteração na flora vaginal. Então, a flora vaginal, ela produz ácido lático. Os lactobacilos que estão ali, eles num pH um pouquinho mais baixo, eles produzem ácido lático que mantém essa saúde vaginal, não mantém esse ambiente vaginal mais saudável e protege contra infecções. Então, se cai o estrogênio, a gente também pode ter ali vulvovaginites de repetição.
corrimentos com odor, ou candidíase, que piora toda inflamações a situação. infecções. Infecções. Quer dizer, etc. então, essa lubrificação, ela não é só um cuidado para a vida sexual e para o prazer, ela é um cuidado para o nosso dia a dia mesmo. Sim, mulheres que não têm vida sexual ativa, elas precisam se preocupar com isso também, né? Porque elas podem ter corrimento, elas podem ter desconfortos, enfim, todas essas questões que a gente disse que podem prejudicar o bem-estar dela. Carol, você sabe que eu me lembrei aqui do meu puerpério, e o puerpério e também, especialmente enquanto você amamenta, né? Isso. Você também vai ter uma questão com o estrogênio que é muito parecida com essa queda que acontece aí no período da menopausa. E eu me lembro muito dessa atrofia, de a vulva fisicamente, esteticamente, não estar mais tão irrigada, né? Assim, mais seca em todos os sentidos. E então, nesse caso, por exemplo, num puerpério, durante uma amamentação, também seria indicado fazer algum tipo de tratamento, algum uso para evitar esse tipo de desconforto. Sim, a mulher que amamenta durante um longo período, ela também tem uma queda dos níveis de estrogênio. E isso também começa a acontecer, fica mais seco, ela começa... Cabelo seco também, tudo, né? Ela começa a ter dor na relação, né? E ela se preocupa muito de não usar nada hormonal, que possa passar no leite, enfim, que possa prejudicar. Então, a gente, graças a Deus, temos produtos. Né? Para melhorar essa situação. E acho que tem uma outra camada que vem depois disso, que é o quanto todos esses inconvenientes do dia a dia ou na relação sexual também vão impactar na nossa autoestima, na nossa confiança, o quanto isso vai gerar, de repente, conflitos conjugais também, né? Sim, e a gente não pode deixar de falar aqui que tem muitas mulheres, por exemplo, que têm vergonha de usar um lubrificante na frente da parceria. Muitas, infelizmente. Muitas, elas têm essa vergonha. Parece que então ele não foi suficiente aqui pra me excitar e eu tô tendo que usar um lubrificante, etc. Bom, isso não deveria ser motivo de vergonha. Né? Tem muitas mulheres que têm indicação de usar lubrificante, ou porque tem candidíase de repetição, porque tem infecções urinárias de repetição, ou porque tem dores, tem questões ali, sente dor na hora da relação, e não tem problema usar um lubrificante, isso não deveria ser uma questão. Mas tem mulheres que não se sentem bem, né? Ou porque tem que parar pra pegar o lubrificante, etc. É a mesma história da camisinha, né? Muitas vezes, tá? Exato. Você sabe que tem um dado aqui, ó, dizendo que 17% das mulheres entre 18 e 50 anos, ou seja, que muito provavelmente não estão numa menopausa, sofrem de secura vaginal. E aí foi o que você falou, amamentação. Eu lembrei de outras duas coisas aqui também que podem causar secura vaginal. Medicações, algumas medicações. Sim. E também queria que você falasse disso, e também períodos de muito estresse, de muita ansiedade, o quanto que o cortisol vai afetar também, né? Sim, então mulheres que estão utilizando pílulas anticoncepcionais, então métodos contraceptivos hormonais, principalmente a pílula de baixa dosagem, às vezes ela deixa um nível de estrogênio menor. E a mulher, né, a gente está falando aqui o quanto a mucosa vaginal é ávida por estrogênio. Então essas mulheres podem ter maior incidência de secura vaginal, e mulheres que usam antidepressivos, que também ali tem um drive, né, que a gente chama, que é essa dificuldade de excitação maior, elas também podem ter impacto ali na lubrificação. Então, acho que são situações importantes. E o que a gente tem hoje? A gente falou dos sintomas, o que a gente tem hoje para tratar esses sintomas? O mais clássico seria o uso dos hormônios, e aí também tem um grande temor em relação aos hormônios. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte hormonal, quais são as possibilidades de lidar até que a gente consiga chegar em algo que seja mais acessível, mais fácil e que seja recomendável para qualquer pessoa. Sim. Bom, eu acho que a primeira coisa é a mulher que faz 40 anos, ela não é para ela ter medo da menopausa.
Porque eu recebo muitas mulheres no consultório. Nossa, fiz 40 anos, será que tô na menopausa? Vim aqui checar meus hormônios. Então, a primeira coisa, não é pra ficar tendo esse temor da menopausa. Uma hora ela vai chegar pra você e se Deus quiser, Se você tudo vai der estar certo. bem para recebê-la. Sim. Né? Então, acho que esse é o primeiro conselho que eu queria dar para as mulheres. E a partir dos 40, eu acho que vale a pena você olhar a fundo a sua saúde, né? Acho que sempre vale a pena, né? Mas a mulher, a partir dos 40, ela tem que ter essa preocupação maior no sentido da alimentação, porque a gente sabe que a mulher com a menopausa tem uma propensão a ganhar peso, tá? A sua alimentação, a atividade física não é mais uma questão aí, precisa fazer. Aparência, não. estética. Atividade física e principalmente musculação é remédio para a menopausa. Tá? Pensando na sua menopausa lá na frente. Ela precisa olhar o seu nível de estresse, preocupar com o sono. Então, olhar a sua saúde de uma forma global. Pensar no seu bem-estar para se preparar para esse momento. Não só a menopausa, mas para o seu envelhecimento. Né? E aí, a partir do momento em que se constata mesmo ali as quedas hormonais e vem os primeiros sintomas, ela pode ir ao seu ginecologista, conversar com ele. Eu gosto de acompanhar essas mulheres de 6 em 6 meses, porque de uma hora para outra coisa pode acontecer. E explicar, tirar todo o tabu, tirar todo o temor sobre reposição hormonal. Eu acho que a reposição hormonal, ela merece um episódio à parte, Nath, porque tem muita coisa para se falar sobre isso. Mas, assim, eu acho que as mulheres não têm que ter esse medo dos hormônios, né? É uma questão a mais que a gente vai discutir juntas se ela quer ou se ela não quer fazer, tá? Mas, assim, existem coisas muito simples, né? Que ela pode utilizar para manter a saúde funcional, o seu aparelho genital funcionando, né? A sua vida sexual não parar por conta disso. Como, por exemplo, um hidratante intravaginal, né? Os hidratantes vaginais que não precisa de prescrição médica. Exato, né? Isso aí ela pode ir na farmácia e comprar, né? Os hidratantes vaginais, eles estabelecem essa umidade natural da vagina. Então, é uma opção muito interessante para a mulher não ter essa dificuldade ali na hora da relação e também não ter esses desconfortos do dia a dia. Então, né? Seria algo mais para usar de uma forma contínua e diferente de um lubrificante que você vai, abre ali a gavetinha na hora do sexo e passa. É alguma coisa que vai, de fato, como você disse, restaurar essa umidade natural da vagina. É muito interessante. A gente tem esses produtos que eles restauram a umidade natural e eles é como se fosse a sua lubrificação natural, sabe? E eles também têm ali substâncias que mantêm esse pH vaginal estável. Vamos falar de KY Clinical, então, que é este produto aqui, ó, rosinha, que você pode encontrar em qualquer farmácia aí perto de você. Esse produto, ele vai ter ácido lático, que foi exatamente o que você mencionou aqui. O que o ácido lático vai fazer mesmo, pra gente lembrar? Então, o ácido lático, ele mantém o pH vaginal mais ácido e protege a vagina contra as infecções, os corrimentos de repetição. E ele vai ter também vitamina E, que vai colaborar com esse processo de hidratação, né? De conforto e tal. Só que eu queria que a gente explicasse como que é aplicado, porque não é como a gente pegar um lubrificante e passar ao redor, ali na parte externa da vulva. Então ele vai ser um hidratante... Tem um aberto aí, Carol? Tem. Inclusive eu vou pegar aqui. Ah, boa. Pega o molde pra gente. Se você está nos ouvindo... e não vendo, depois entra lá no preliminares.pod no Instagram, que a gente vai colocar uma foto e um videozinho mostrando como é que se aplica esse tipo de hidratante intravaginal, tá bom? Mas aqui a Carol tá trazendo uma... Então, como chama isso, Carol? É uma prótese? Não é prótese um isso. modelo, né? Um modelo de acrílico que vai mostrar o canal vaginal por dentro e toda essa estrutura aqui de útero e ovários. Mostra aí pra gente então, como que vem. Olha só que legal, ele vem, né, aqui com os 10 aplicadores. Então, ele vem com essa, né, você não precisa ficar depois lavando, né? Sim. Você pode
descartar depois. Ele daria aí mais ou menos uma aplicação a cada 3 3 dias. O indicado é uma aplicação a cada 3 dias. Então, a mulher vai colocar Gente, dentro. é um aplicadorzinho. Sabe aqueles aplicadores que a gente usa pra fazer algum tipo de tratamento ginecológico? Isso, como se fosse pomada e tal. Você vai encher o tubinho dele com o produto. Isso, aí você olha, puxa essa... E ele tem aqui uma ele não consistência... escorre. Não escorre. Ele não escorre. E aí a mulher vai aplicar, né, dentro do canal vaginal. Então ela vai colocar Você vai introduzir o tubinho lá dentro. E Isso. ele tem um... Como é o nome disso? Não é esse que empurra? O êmbolo. Êmbolo. Aí você Ela empurra o êmbolo lá pra dentro. Isso. Para que o produto seja colocado lá no fundo do canal vaginal. Não sei se vocês conseguiram ver. Pega aqui pra mim, Carol. Quer vou ver mostrar. a consistência? É engraçado, né? Porque ele realmente é bem mais... Eu vou até passar na minha pele pra hidratar a minha pele depois. Ele não tem aquela coisa de ficar escorrendo, porque senão você bota, né, aí vai sair no dia a dia e fica aquela sensação de que tá descendo o produto, né? Inclusive, muitas mulheres não se adaptam ao uso do estrogênio vaginal, que é uma opção também, Por causa disso? Porque o estrogênio vaginal muitas vezes fica escorrendo. Ai, não tem cheiro, ó. Não tem. Não, ele não tem cheiro. É bom cheiro. porque se você não quiser que ninguém saiba que você tá usando... Perfeito. Né, ele não... Então, muitas mulheres não se adaptam ao uso do estrogênio porque no dia seguinte aquela pomada fica saindo. Uhum. E aí como elas... pomada ginecológica, né, de elas tratamento. têm que usar Carefree, né? Elas têm que usar ali um protetor diário. Ai, fica melequenta, elas não gostam. Ficam incomodadas. Então, o bom é que esse não escorre, não tem odor. E não é hormônio, né? Não tem hormônio esse tipo de produto. Não tem hormônio, qualquer pessoa pode usar. Hipoalergênico, então qualquer pessoa pode usar. Você não precisa ir num médico pra falar, olha, você tem que usar. Não, você pode ir na farmácia e usar, porque isso aqui não faz mal. Né? E aí vai ser um cuidado, né? Não tem contraindicação, é como se você passasse um creme. Tá, vai ser um cuidado, um hidratante pro teu canal vaginal. Ele é hipoalergênico. Tem ácido lático, vitamina E, livre de hormônios e parabenos. Então, é como se você estivesse usando um hidratante para o seu canal vaginal. E aí vai ser um uso contínuo que, fazendo esse cuidado de restaurar a umidade natural da vagina, na hora do sexo, você vai estar muito mais confortável. Vai estar muito mais confortável. Porque... Olha só que gostoso que fica, não fica melecando. Não fica melecando, realmente. É bem diferente. Ele absorve, ó. Você não tem que lavar depois pra tirar, enfim. Sim. Ele tem uma textura bem gostosa. E ele é interessante, então, pra gente evitar qualquer tipo de desconforto no sexo, mas também no dia a dia, né? Sim. Gente, KY Clinical está à venda nas farmácias, tá? A gente vai deixar um QR Code aqui na tela pra vocês e também um link na descrição para vocês saberem mais sobre esse produto e poderem comprar também. E eu acho que, assim, vale a pena também pra gente conversar agora com os ginecologistas que estão aqui nos ouvindo, que eu sei que tem vários ginecologistas. Minhas alunas da Unifesp, elas me seguem. Tem fisioterapeuta, que a gente sabe, fisioterapeuta pélvica, tem urologista. A gente sabe que tem bastante profissionais de saúde, né, que acompanham. Muito bom. Eu acho que é um cuidado você indicar isso para sua paciente. Porque é um sinal de que você se preocupa com ela, né? É um sinal de que você tá ali preocupada com essa fase de vida e quer melhorar ali o bem-estar dela. Não, e é isso que você falou, muitas vezes a paciente ou ela não vai querer usar um método hormonal, ou ela não pode usar, ou às vezes a gente sabe que tem tratamentos também... como laser, mas às vezes não são acessíveis para aquela pessoa. Exatamente. Né? O laser, ele é um tratamento de um custo muito elevado. Exato. Não é a grande parte, 1% da população brasileira vai poder pagar um laser. Exatamente. Né? Ao contrário de um produto acessível que tá na farmácia e que vai melhorar muito, né? Isso, e que às vezes você pode até intercalar com o uso do estrogênio vaginal. Né? Porque eles têm ações diferentes. Fala disso, fala mais disso. Porque o estrogênio vaginal também pode ser utilizado para melhorar esses sintomas de atrofia. Mas é isso, muitas mulheres não aderem porque ele fica escorrendo no dia seguinte. E se a paciente ela tem ali questões de desconforto, ela pode intercalar o uso do estrogênio com o uso do hidratante. Legal. Então, se você tá ouvindo a gente e já testou um estrogênio, por exemplo...
e não aderiu, não gostou, vai lá, experimenta esse hidratante intravaginal da KY, o Clinical, porque é uma alternativa, né? O que eu vejo muito é que às vezes a pessoa vai ao médico, isso não só na área da ginecologia, vai ao médico, vamos pensar na psiquiatria, e recebe lá uma prescrição. Aí começa a tomar o remédio, deu algum efeito colateral, ou não gostou, ou achou caro, ou enfim. E aí a pessoa não comunica ao médico e não busca, não é? Sim. E não busca uma alternativa. Tem vergonha de falar que não usou. Exato. Vai em outro médico. Mas eu acho que isso tem uma coisa mesmo de não querer contestar a autoridade médica, sabe? E o quanto é importante isso que você falou. Quando isso parte, quando existe uma consciência do médico, isso parte dele, olha, tem essa e essa alternativa, o que cabe melhor pra você, o que pode funcionar, né, dentro da tua renda, dentro do teu conforto ali no dia a dia. Então, acho que é muito interessante conscientizar mesmo, né, os profissionais de saúde. Vamos chamar a Sussurra aqui, bora. O nosso quadro com relatos, dúvidas e confissões ao pé do ouvido. Oi, meninas. Eu tenho 48 anos, não entrei na menopausa ainda, mas eu já percebi algumas mudanças. Libido não tô com problema, porque como eu tô de namorado novo, me divorciei há um tempo, então não seria o problema. Mas eu percebo que eu não lubrifico mais como antes. Agora demora mais, sabe? Sai menos. E eu não sei como levar um lubrificante para a relação. Eu fico assim um pouco preocupada, que ele acha que não estou excitada, ou que sabe que não tá bom. Então, me ajudem aí. Eu acho que a gente acabou de dar uma super dica pra ela, né? Porque se ela tá com questões... Óbvio que, assim, namorado novo é antídoto pra baixa libido, né? Com certeza. Mas acho que a gente acabou de dar uma dica aqui. Então, se você sofre de secura vaginal, óbvio, sempre... tenha um acompanhamento médico, faça seus exames e tudo mais, mas acho que uma alternativa para que, de repente, o seu namorado não saiba ou não perceba seria recorrer ao KY Clinical, porque ele vai, de fato, restaurar essa umidade natural da vagina. Sim. Não precisa ser colocado na hora do sexo. O que eu acho, né? A questão dela é justamente manejar um sintoma que ela já vai tendo ali por conta da idade, etc. E que ela não tem ainda uma intimidade com essa parceria para usar um lubrificante, né? É aquela fase ali que você ainda tá muito preocupada em conquistar o outro, o que o outro vai achar de mim. Não quero mostrar que eu estou decadente, né? Sim. Tô querendo ali mostrar que as coisas estão funcionando muito bem. E aí ela pode usar um hidratante, porque ela vai restaurar essa umidade natural, não vai sentir dor, não vai sentir incômodo e não vai precisar usar na frente dele. Né? E eu tenho uma outra dica aqui também, nesse caso, não só para uma mulher que tá no climatério, na menopausa, que é assim, às vezes a mulher tem vergonha, ela gostaria de usar um gel, um lubrificante, um óleo específico nela, né? Mas ela tem vergonha com receio de ofender, de a outra pessoa achar que não é suficiente, aquela coisa toda machista que a gente fala. Mas você pode pegar um lubrificante, por exemplo, e usar na sua parceria primeiro. E aí você aproveita a empolgação da parceria e fala, agora eu quero em mim. Agora eu quero me empolgar do jeito que você se empolgou. Então, às vezes é assim, eu tô com uma coisinha aqui nova, deixa eu fazer aqui uma masturbação, uma massagem, sei lá o que for. E aí você aproveita e também passa em você, ou pede pra passar e ter essa troca, né? Pra daí a pessoa entender que não se trata de ser suficiente ou não ser, se estou muito excitada ou não, mas como parte do jogo erótico, né? Como parte dessa brincadeira, dessa diversão mesmo. Sim. E aí, caso a gente falou aqui da opção do KY Clinical, mas tem também o KY Liquid, que é para ser usado nesses momentos de diversão, de prazer, que já vai ter uma consistência muito mais fluida, vou mostrar para vocês. Qual é a diferença desse KY para o KY tradicional, original, né? O primeiro. É que esse daqui foi feito, de novo, pensado para mulher, com ácido lático e olha só. Sem parabeno, sem perfume. Então, a textura dele vai ser mais leve e mais fluida,
do que aquela que a gente viu do KY Clinical, que é pra usar no dia a dia, que é pra não escorrer mesmo. Esse daqui não, esse daqui é muito mais fluido, né? Pra você conseguir ali ter as suas práticas sexuais com muito mais conforto, mas diversão também. Eu acho muito legal esse cuidado que a KY teve de pensar num lubrificante para a mulher, né? De pensar num lubrificante que tem ali um pH adequado, que não vai alterar a flora vaginal. A base de água, então pode entrar em contato com camisinha, não vai estragar o látex da camisinha, não vai estragar brinquedos eróticos, nada disso. Inclusive, se você usa um brinquedo erótico, é muito indicado usar um lubrificante junto. Sim. Né? Pra não machucar ali a região. Especialmente dependendo do material, né? Do material do teu vibrador, porque às vezes é um material mais rígido, que não é tão aveludado, não tem silicone. Aí você vai colocar sem um lubrificante, assim, a chance de ter uma fissurinha é muito maior, né? Então, acho que o legal desse aqui, realmente, ó, ele já secou, mas ele espalha mais, ele é líquido, como o próprio nome diz, né? Ele é mais líquido mesmo e dura mais tempo, né? A KY tá aí colocando que esse aqui dura mais, também sem parabenos. Seca, né? Porque às vezes tem que ficar repondo. Tem que ficar repondo, Exatamente, muito bem. Carol, então a gente tá dizendo que a menopausa é o fim da fase reprodutiva, mas não é o fim da vida. Que mensagem final a gente pode deixar aí para as mulheres que estão nos vendo, nos ouvindo? Eu acho que você não tem que ter medo dessa fase. Não tem que pensar na menopausa como uma decadência, como uma coisa ruim que vai acontecer na sua vida. É mais uma etapa de vida e que você pode desfrutar de formas muito, muito boas, com maior liberdade, sem tanto tabu, sem tanta vergonha. A gente não precisa ter vergonha de envelhecer. Sem dúvida. É um processo natural da vida. E a gente não tem que ficar aí desesperada também querendo bloquear esse processo. Porque acho que isso aí que gera, né? Preciso fazer 300 mil procedimentos. Intervenções plásticas, etc. Assim, se a gente levar numa boa, se a gente aceitar melhor, eu acho que as coisas fluem com mais naturalidade, né? E, gente, sabe o que é muito interessante? Em outro episódio sobre orgasmo, se eu não me engano, a gente falou aqui que as mulheres vão descobrir mesmo esse prazer sexual e passar a ter mais satisfação na cama a partir dos 40 anos. Então, se a tua cabeça, nesse sentido, já conseguiu se livrar de uma série de inseguranças, e se hoje existem tratamentos acessíveis, né? Existem produtos que você encontra numa farmácia para poder lidar com esses possíveis sintomas do corpo. Pensa que maravilha. Você tá com a cabeça muito mais livre, muito mais madura para se entregar ao prazer, a essa relação com uma parceria, ou mesmo para você desfrutar sozinha desse prazer, né? Sim. E com muito mais segurança e com muito mais conforto. Então, acho que se antes a gente tinha lá aos 20 muita lubrificação, a gente tinha uma cabeça extremamente precária, ansiosa, muito preocupada em fazer pro outro, em performance. Então, agora a gente tem uma cabeça muito mais amadurecida e possibilidade de lidar com essas outras questões do corpo. Muito bom. Vamos chamar a Penetra para ir mais fundo no assunto e dar algumas dicas? Carol, o que você vai indicar? Então, eu vou indicar um filme muito divertido, uma comédia, né, que dali dos anos 2000, que chama Alguém Tem Que Ceder, com o Jack Nicholson e a Diane Keaton, que é muito divertido. Aquele que ele toma um Viagra, e aí tem medo de ter infartado. Enfim, é um romance entre eles, um romance entre pessoas maduras, que é muito, muito divertido. Legal. Carol, estamos sintonizadas, porque eu também vou indicar um filme, uma comédia, chama Boa Sorte, Léo Grande, que é com a maravilhosa Emma Thompson. Esse filme é demais, lindo. Demais. Ela é uma professora aposentada e cheia de tabus, nunca teve um sexo digno de sabe assim, de prazer, nunca teve um orgasmo, e aí é muito interessante porque ela decide contratar um profissional do sexo, um rapaz bem mais jovem, né? E aí eles têm encontros num quarto de hotel,
E o desfecho é maravilhoso, Você assim. precisa O desfecho assistir. é maravilhoso. É muito importante porque tem toda essa questão da redescoberta do corpo. De uma mulher madura. De uma mulher madura, redescoberta do que significa prazer, né? Do que é o sexo, enfim, é muito, muito bonito. Então, recomendo. Esse tá no Prime e acho que tá também na Apple TV. Tá bom? E claro que a gente não pode deixar de indicar os produtos da KY, o Clinical e o Liquid, porque marcas que apoiam conteúdos sérios em prol da saúde e do bem-estar das mulheres, a gente valoriza. E eu gosto especialmente de uma frase que eles têm sobre esse período da menopausa, que é: prazer não tem prazo de validade. Com essa, minha gente, nós ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, não deixe de nos procurar lá e avaliar nosso programa no seu tocador de podcast e te esperamos também no Instagram preliminares.pod. Um beijo e até a próxima semana. Até, pessoal!